Uma bomba atrás da outra nesse vídeo aqui. Se segura na cadeira, pessoal. A gente começa com impeachment de Lula. Exatamente, pedaladas fiscais pode levar Lula ao seu impeachment, tá? E já está correndo esse processo aí. Vou trazer todos os detalhes para você nesse vídeo aqui. Outra coisa, pessoal, jornalista da Globo, exatamente, jornalista da Globo detona decisões do STF ao vivo na emissora, pessoal. Principalmente no que diz respeito à Lava Jato, eu vou trazer o vídeo aqui para você mesmo ouvir, tá bom? Outra coisa, o STF passar uma brutal vergonha internacional, pessoal, negando o pedido que o STF fez. Exatamente isso. A Interpol, né, negou um pedido feito pelo STF, tá? E é uma vergonha internacional para o STF. Outra coisa, pessoal, dinheiro esquecido nas contas dos bancos é lembrado pelo governo Lula e o prazo está esgotando de você fazer o seu saque. Eu vou trazer os detalhes aqui para você. Outra coisa, pessoal, aí lembra lá que entraram com uma ação no STF lá para considerar inconstitucional o pacote lá que foi aprovado na CCJ do anti-STF? Pois é, pessoal, essa ação caiu na mão do Nunes Marques, do ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro. E ele tem uma estratégia, pessoal, para deixar essa ação, para que essa ação vire e acabe em pizza, tá? Então, tem uma estratégia aqui, eu vou dizer qual estratégia que ele está utilizando. Mais uma notícia aqui, pessoal. New York Times, o famoso jornal americano New York Times, está detonando Alexandre de Moraes. Exatamente isso, tá? Então vamos ver o que esse jornal de relevância nos Estados Unidos está falando sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E por fim, pessoal, senadora Damares convoca um ministro de Lula para prestar contas. Exatamente isso, prestando contas de coisas que ele está fazendo lá na administração e que ela não está gostando nem um pouco, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, com um parente, tá? Para que ganhe maior visibilidade esse tipo de conteúdo de direita, tá? A gente sabe que as eleições para prefeito já estão chegando aí o segundo turno, e em seguidinha logo ali em 2026 tem eleições aí para presidente, senador e deputados, tá? E é legal que o nosso canal já esteja bem forte até lá para poder ajudar, assim, a direita no Brasil, tá bom? Então se inscreve no canal, habilita o sininho e jamais sem delongas vamos aqui para o vídeo aqui, pessoal, do jornalista da Globo detonando ao vivo o STF, né, sobre a Lava Jato, tá? Vamos ouvir aqui. Anulando processos da Lava Jato, repercutiram muito, né? O problema todo é que no primeiro momento do julgamento, em que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado pela turma do Supremo como incompetente para realizar as decisões, que não era a sede, não deveria ser Curitiba e tal. Todos os processos foram transferidos para primeira instância, e o ministro Gilmar Mendes disse: esta é a nossa decisão de anular o caso do Guarujá, né, do triplex do Guarujá, é só com relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do STF. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht e todos estão sendo julgados, condenados e tal. E aqui se anulou tudo, não aconteceu nada, como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. E estão até devolvendo dinheiro para as pessoas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente, né? Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho.
mesmo que os procuradores tenham errado, que o Sérgio Moro tenha errado, que fossem punidos e os processos continuassem. Agora, os processos não continuaram, inclusive porque uns juízes diziam: não vai dar tempo de terminar o processo, vai prescrever. Aí anulava, ou arquivava. Então, realmente foi uma solução que não contempla a sociedade. Tá aí, pessoal. Então, próprio jornalista da Globo metendo o pau no STF, aí, falando que não foi certo o que o STF fez, né? E que, ao contrário dos países aqui próximos ao Brasil, que ainda que as empresas ainda estão pagando pela corrupção, aqui no Brasil é como se não tivesse acontecido absolutamente nada, pessoal. Então aí, né? Por incrível que pareça, a Globo se pronunciando aí a favor, através desse jornalista aí, a favor da Lava Jato, né? Pessoal, próxima notícia aqui. Interpol, pessoal, a Interpol se recusa a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista vermelha, pessoal. Exatamente isso. Segundo fontes internas da organização, os brasileiros que fugiram para o exterior seriam perseguidos por crimes políticos. Olha isso. Então, Interpol, né, não incluiu os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, que fugiram para o exterior, na chamada lista vermelha. A recusa se deu mesmo depois de um pedido formal do STF, pessoal. Segundo fontes internas da Interpol, que preferiram se manter anônimas, os nomes dos brasileiros processados ou condenados pelo Supremo por participações no dia 8 de janeiro dificilmente serão incluídos na lista. Isso seria praticamente impossível, porque há um entendimento interno da Interpol de que essas coisas, de que esses seriam crimes políticos, que não são de competência da organização. Além disso, as modalidades dos processos desenvolvidos de 8 de janeiro também são alvo de fortes questionamentos internos por parte da Interpol. Ou seja, pessoal, né, a própria Interpol, né, se questiona, né, sobre as modalidades dos processos, né, de como é que esse pessoal foi julgado, tá? Em maio desse ano, a PGR acionou a Interpol contra os envolvidos no 8 de janeiro, que deixaram o Brasil. Entretanto, até o fechamento dessa reportagem, os nomes das pessoas não foram incluídos na lista vermelha, conforme aparece no próprio site da Interpol. Atualmente, há 51 brasileiros cuja inserção na lista vermelha foi requerida. Outros 31 são procurados por outros países e também têm seus nomes incluídos na lista. Todos eles são acusados de crimes comuns, de homicídio até fraudes com cartão de crédito. Nenhum deles é acusado de envolvimento com os atos de 8 de janeiro. Tá? Em maio de 24, o PT chegou a divulgar a notícia falsa sobre que 51 manifestantes seriam procurados pela Interpol. Tá? Então, pessoal, notícia falsa, né? Fake news do PT, logo o PT que quer controlar a internet, né? Soltando fake news. A inclusão de nomes procurados na lista vermelha não é automática. Os pedidos chegam de qualquer país membro da organização e devem passar por uma análise da Comissão de Controle do Interpol, que aceitá-los ou rejeitá-los com base nas evidências apresentadas nas regras da Interpol. Tá? É estritamente proibido para a Interpol levar adiante atividades de caráter político, militar, religioso ou racial. Além disso, suas atividades precisam estar em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos. Tá aí, pessoal. Interpol dando uma lavada aí no STF, né, pessoal? Uma vergonha internacional isso, tá? Procurando por presos políticos. Aqui a gente tem uma próxima notícia aqui, pessoal, do seu dinheiro aí que está parado no banco. Lembra aquele dinheiro lá que você pode sacar? Pois é, o prazo chegou ao fim, né? Vamos ver aqui o que fala o repórter. Online ali no site do Banco Central, termina hoje o prazo para sacar o chamado dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições. Segundo o Banco Central, são mais de 8 bilhões de reais disponíveis para o resgate. A gente lembra, é possível consultar no sistema do BC os valores que pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas deixaram para trás. O prazo para o resgate começou a valer no mês passado, após o presidente Lula sancionar a lei que trata da reoneração gradual da folha de pagamento de setores da economia e também de municípios.
O texto prevê que o dinheiro esquecido não resgatado seja incorporado pelo Tesouro. Segundo o Ministério da Fazenda, clientes têm mais 30 dias para contestar o valor recolhido. Tá aí, pessoal. Então, seu dinheiro indo para o governo Lula, Deus sabe-se lá onde, né? Se é um rombo atrás do outro, buscando dinheiro, buscando taxar, de todas as formas, né? Quando, na verdade, o que precisava fazer era uma reforma no Estado, né? Então, vamos lá. Pessoal, próxima notícia aqui, a estratégia de Nunes Marques, ministro do STF, para a ação que quer barrar a PEC que foi aprovada no CCJ, aquela PEC anti-STF. Então, o ministro Cássio Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro, do STF, já lançou sua estratégia para a ação do deputado federal Paulinho da Força Solidariedade, que acionou a corte na sexta passada para suspender a tramitação na Câmara de Deputados da proposta que dá aval ao Congresso para derrubar decisões do tribunal. A ação chegou ao STF no momento de crise entre o Executivo e o Legislativo, com potencial de agravá-la ainda mais conforme seus efeitos. Por isso, além de comunicar o Paulinho da Força que vai discutir o tema com os demais integrantes do STF, conforme informou o colunista Lauro Jardim, o ministro também já sinalizou nos bastidores que vai pedir informações da mesa diretora da Câmara e um parecer da PGR antes de tomar qualquer decisão. Após o envio das informações, o ministro avalia levar o caso para análise do plenário, ao invés da segunda turma do STF, colegiado que reúne 5 dos 11 integrantes, o próprio Cássio Nunes, André Mendonça, Gilmar Dias Toffoli e Edson Fachin. Ou seja, ele quer levar para o colegiado, né, para os 11 integrantes do tribunal, e não somente para aqueles 5 que barraram lá o X, né? Lembra que foi a segunda turma. Em tese, ações como a que foi apresentada pelo Paulinho da Força, o mandado de segurança, tipo processo que serve para questionar a ilegalidade ou abuso de poder das autoridades públicas, são de competência da turma, mas o relator pode sim encaminhar os casos para o plenário, caso avalie que há uma questão constitucional que deve ser examinada por todos os 11 integrantes. Na prática, a estratégia de Cássio Nunes dá tempo para o próprio parlamento resolver a questão e evita uma decisão drástica que possa contrariar os interesses da bancada bolsonarista na Câmara, pelo menos nesse momento. Pela PEC, pessoal, se os parlamentares entenderem que o STF ultrapassou o exercício adequado da sua função, poderão suspender a decisão do tribunal com voto de 2/3 dos integrantes de cada uma das casas legislativas, tá? Pelo prazo de até 4 anos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta por 38 votos a 12. Tá aí, pessoal. Então, Cássio Nunes fazendo uma manobra aí para ganhar tempo para que não se perca essa PEC, tá bom? Próxima notícia aqui, pessoal, notícia grave aqui e urgente. Deputado aponta pedalada de Lula, né, de 3 bilhões de reais e cobra o TCU, tá? Então, o deputado enviou a TCU questionando a legalidade de pagamentos a estudantes feito pelo governo Lula. Então, o Tribunal de Contas da União recebeu o ofício assinado pelo deputado Sanderson, do PL, cobrando apuração sobre o pagamento de 3 bilhões a estudantes por meio do programa Pé de Meia do governo Lula. O parlamentar acusa o presidente de ter praticado pedalada fiscal ao realizar os repasses sem previsão orçamentária e sem aprovação do Congresso. De acordo com o ofício enviado por Sanderson, Lula havia vetado um artigo da lei que criou o programa Pé de Meia, no qual era prevista a vinculação dos pagamentos à aprovação de uma lei específica com previsão orçamentária. O veto do presidente, porém, foi derrubado pelo Congresso. Tá? Então, ignorando a derrubada desse veto, o Congresso Nacional, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, continua realizando o pagamento do benefício aos estudantes, sem que os valores constem na lei orçamentária. O último pagamento, inclusive, ocorreu na semana do primeiro turno das eleições municipais de 2024, diz Sanderson no documento. Tá? Então, o Sanderson, pessoal, ele argumenta que ao descumprir o ordenamento jurídico, o Lula teria realizado a manobra fiscal conhecida como pedalada, a mesma que levou ao impeachment da Dilma em 2016. O requerimento foi distribuído por sorteio ao ministro Augusto Nardes, que também relatou o caso
envolvendo a ex-presidente. Solicito que seja apurada na maior brevidade possível a legalidade da manobra fiscal que resultou no pagamento de 3 bilhões a estudantes do ensino médio, sem previsão orçamentária e sem autorização legislativa. Sendo confirmada, solicito também que seja apurada a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na referida manobra fiscal. Tá? Então, pessoal, pode azedar para o lado do Lula. A gente sabe que o impeachment é muito mais político do que provavelmente técnico, né? Então, só a questão da pedalada não seria só ela por si o suficiente, mas a baixa popularidade do Lula poderia contribuir, sim, para um pedido de impeachment, tá? Próxima notícia aqui. Pessoal, New York Times, né? Citando a ofensiva do Alexandre de Moraes contra a Oeste, contra a revista Oeste, tá? Use a criatividade. Bom, artigo do jornal americano mais conhecido nos Estados Unidos, New York Times, pessoal, discorre sobre o aumento do poder da corte e relembra as sanções aplicadas à revista, tá? Então, o artigo que foi publicado na quarta-feira, no The New York Times, mencionou a ofensiva do Alexandre de Moraes. A posição do jornalista Jack Nickas fala do crescimento dos poderes da corte, questionando se o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia no Brasil. Um dos especialistas consultados afirmou que o STF é um dos tribunais mais poderosos do mundo atualmente. Nickas relata que, além das sanções do Supremo, os cidadãos e redes sociais por postagens que supostamente ameaçam a integridade da instituição. Tais medidas também se estenderam a veículos de comunicação que cobriram os protestos das eleições de 2022. Na época, pessoal, o canal da Oeste do YouTube foi desmonetizado pela plataforma por propagação de conteúdo nocivo. Durante a série de reportagens jornalistas, Glenn Greenwald e Fábio Serapião, para a Folha de São Paulo, foi revelado que a Oeste foi um dos alvos dos bloqueios do Alexandre de Moraes. Tá? Então, pessoal, o que foi publicado aqui? Use sua criatividade, respondeu Vieira. Pegue a outra fala, opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que ele enviou. O assessor respondeu, vou dar um jeito. Isso aqui são os assessores do Moraes tentando incriminar a revista Oeste criativamente, né, pessoal? E acabou estourando, que o mundo inteiro já sabe disso, né? E New York Times, que é um jornal de maior circulação aí nos Estados Unidos, mais importante, traz essa frase aqui, use a criatividade, falando da Suprema Corte brasileira aí, pessoal. Outra notícia aqui, né? Falar em pé de meia aí, que a gente estava falando agora do deputado Sanderson, a gente fala agora também da senadora Damares, que quer convocar Camilo por suspeita de irregularidade no pé de meia. O ministro da Educação pode ter de ir à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para dar explicações sobre a denúncia. O que se trata aqui, pessoal? O objetivo da senadora Damares é cobrar explicações do Santana, que é o ministro do Lula, na Comissão de Assuntos Econômicos em virtude de supostas irregularidades no programa do pé de meia, que foi aquele negócio que a gente viu lá que seria improbidade administrativa, né? Conforme a reportagem do portal UOL, o governo federal pagou 3 bilhões para estudantes, tá, do ensino médio neste ano, sem autorização do Congresso Nacional, procedimento que contraria normas de finanças públicas. Em função desses dados, é necessário e conveniente dar ao senhor ministro da Educação a oportunidade de esclarecer a verdade sobre essas acusações que desabam sobre o governo federal. Tá? Então, pessoal, fechando o cerco do impeachment contra o Lula pela pedalada fiscal. Tá? Me conta aqui nos comentários se você acha que vai para frente esse pedido de impeachment do Lula, se vai ficar por isso mesmo. Me diz aí o que você acha e aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações, certo? E, pessoal, ajuda a divulgar esse vídeo para que a gente ganhe mais relevância aqui no YouTube. Divulga para um amigo, divulga para um familiar, para que a gente fortaleça esse nosso canal. Se você é de direita, se você é conservador, se você é a favor do livre mercado, né, ajuda a divulgar esse vídeo. A gente precisa fortalecer esse canal para o que está por vir por aí, que logo, logo já é 2026 e a gente vai estar aqui, né, ajudando os políticos de direita
né, nesse caminho aí para levar o Brasil para uma posição melhor mundial, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.